Senhor presidente, senhores senadores, essa sessão congressual que demorou tanto a acontecer, mas é tão importante porque temos a oportunidade de vermos reunidos aqui senadores e deputados discutindo assuntos comuns às duas casas, no caso o orçamento, no meio de uma crise, de uma calamidade, de uma catástrofe que une o Brasil. E por isso é tão importante ouvirmos palavras como solidariedade, união, olhar para frente, reconstrução. Vamos votar daqui a pouco 2 PLNs que facilitam a alocação de recursos no estado do Rio Grande do Sul. Todos nós estamos irmanados, né, desse mesmo propósito. Tivemos a semana passada, de forma recorde, a votação de um decreto, tanto na Câmara como no Senado, da calamidade, fruto inclusive da mudança legislativa que ocorreu em 2020 em função da pandemia do Covid, que deu essa capacidade, essa condição de fazer um fast track aqui no Senado da República e no Senado, na Câmara Federal. Mas é sempre bom pedir moderação a quem está no governo. Nós ontem assistimos uma situação que eu diria que é trágica e cômica ao mesmo tempo. Esse governo não sabe conviver com a crítica. E numa democracia, a crítica faz parte do processo, só deixa a democracia mais forte. Nós vimos ontem a notícia de que o ministro Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, ingressou com ação contra 2 parlamentares, o senador Eduardo Bolsonaro e o senador Cleitinho, por críticas feitas em relação à forma como está sendo tratada a crise do Rio Grande do Sul. Meus amigos, se você cala as pessoas que criticam no sentido, inclusive, de melhorar a situação e o atendimento, só tem uma palavra para isso, chama-se totalitarismo e ditadura. Então eu quero aqui repudiar esse tipo de comportamento desse governo que não sabe conviver com a crítica e que só conjuga a palavra democracia quando associa uma outra palavra chamada democracia relativa, como é o caso da Venezuela. Dizer também aos senhores que nós estamos votando aqui uma série de mudanças da nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, PLNs importantes, vetos que ocorreram na legislatura anterior e nessa legislatura. Mas vejam, nós temos que nos preocupar também com o nosso fiscal. O país está descendo a ladeira. Tudo que foi feito nos últimos 6 anos de reconstrução nacional, das mudanças estruturais que permitiram que o Brasil tivesse uma situação invejável, inclusive reconhecida pelas agências de rating internacional, estão literalmente descendo a ladeira pela irresponsabilidade fiscal, pelo populismo, pela dificuldade de se gerir as contas públicas por parte do governo do PT. Aliás, o método é repetido com os mesmos personagens e da mesma forma, e nós já sabemos o resultado. A maior crise, a maior catástrofe econômica que vitimou principalmente os menos favorecidos ocorreu em 2015, 2016, com excesso de gastos públicos. É sempre bom lembrar que a teoria do copo meio cheio e meio vazio. Nós assistimos o PT bater o bombo aqui porque as agências de rating melhoraram a nota do Brasil. Olha o que disse, por exemplo, a SP. Dessa forma, desde 2016, o Brasil vem aprovando diversas reformas a fim de modernizar sua economia, administrar seus déficits fiscais e riscos relacionados. Em nossa opinião, tais reformas explicam parcialmente o crescimento do PIB brasileiro, ainda que fraco em comparação com seus pares. Independência do Banco Central, sistema previdenciário e trabalhista, governança mais sólida das entidades relacionadas à governança e a existência de uma regra fiscal. A ação repetida pela Moody's e pelas demais agências que observam o Brasil para observar o grau de investimento do nosso país. Meus amigos, o Brasil continua a avançar apesar do PT, mas são tantos os obstáculos colocados no meio do caminho que brevemente a velocidade do nosso crescimento vai ser afetada, o nosso mercado de trabalho vai ser afetado e nós já vimos o primeiro resultado ontem, deputado Cláudio Cajado, na discussão do Copom, dividida de 5-4, os 4 indicados do governo Lula votaram pelo populismo, a exemplo de Tobini. Tobini está vindo aí e não custa lembrar a população qual foi o resultado. Quando o presidente do Banco Central, de forma artificial, baixou juros
com o populismo barato que o PT defende, o resultado foi mais de 3 de empregos suprimidos. O resultado foi a maior crise econômica da nossa história. Infelizmente, nós estamos vendo esse filme se repetir e é importante que o Congresso fique atento, porque é nossa responsabilidade de barrar os excessos populistas e esse descalabro fiscal que se abate sobre o nosso país e que tem um nome: Partido dos Trabalhadores e Populismo.